Irmãos, com grande alegria, né, que nós iniciamos essa semana passada, o estudo do livro de Ruth, né? Nós temos aí 4 semanas para a gente aprender com as mulheres, né? Aprender com a fidelidade delas, com a determinação delas, com a fé simples delas, né? Com o afeto delas. Eu creio que Deus vai nos falar muito ao longo desses dias, falar muito à igreja, mas muito, como Deus está falando ao meu coração e falou ao longo da semana através do estudo do primeiro capítulo do livro de Ruth, né? Hoje, nós estamos também iniciando aos domingos uma série de 4 mensagens sobre o mesmo tema. Claro que o Espírito Santo ele vai nos inspirar, vai inspirar os pregadores, as pregadoras, porque serão mulheres que estarão falando, à exceção desta mensagem de hoje, que será ministrada, está sendo ministrada por mim. O tema de hoje, irmãos, Ruth, a estrangeira que entrou para a história da salvação. Esse é o tema que nós estamos abrindo essa série de estudos sobre a vida dessa irmã, dessa pessoa fabulosa chamada Ruth. Não só ela, também como Noemi, também a vida de Boaz, né? Um homem que abençoou grandemente Ruth, né? Tudo, irmãos, tudo no livro de Ruth aponta para Cristo e a igreja. É algo maravilhoso, né? Para Jesus, o nosso parente remidor, aquele que veio para nos resgatar. Como Ruth, nós também precisávamos de alguém que nos resgatasse das nossas dores, do nosso abandono, da nossa perdição eterna. E como Boaz resgatou Ruth, né, como parente remidor, nós também fomos resgatados mediante o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário. Irmãos, a história de Ruth e Noemi mais parece com aquelas séries de dramas da Netflix, que prende as pessoas na poltrona, fazendo-as chorar a cada episódio e esperando pelo próximo episódio, né? É um drama humano. Desde o início, o livro já começa trazendo um drama, uma dor para a vida de uma família de imigrantes, de agricultores, de gente simples que saiu da sua terra natal, foi para uma terra estrangeira e lá todos os homens da família morreram, ficando apenas 2 mulheres, né? 2 mulheres com contextos diferentes, vejam bem, culturas distintas, povos inimigos, uma jovem, muito jovem ainda, e a outra mais velha. E essas 2 mulheres iniciam uma trajetória, uma caminhada juntas, depois que perderam seus maridos, e, evidentemente, Noemi, a sogra mais velha, o marido e os próprios filhos, né? E que agora estão condenadas a viver um sofrimento e também na pobreza. Irmãos, é preciso entrar no contexto desse sofrimento. Eu estava esses dias conversando com meus colegas na Secretaria de Educação, na sala onde eu trabalho, falando sobre a vida de Ruth, né? E aí eu falei para eles sobre as mortes, né? E aí uma colega minha me lembrou uma coisa interessante. Ela falou: Ival, tem muitas famílias hoje, no dia de hoje, vivendo um drama como esse, né? Eu vi na televisão esses dias uma moça falando que perdeu o pai e perdeu o irmão mais velho
que eram os dois mantenedores da família, né? Os dois arrimos de família por causa da epidemia. Que coisa curiosa isso! Quantas famílias, né, vivem esses dramas, né, por aí afora, né? E aí é o seguinte, eu falei com vocês que a história dessas mulheres parecia mais uma obra de ficção de séries de TV. Só que não é, irmãos. É uma história real, é uma história verdadeira. E nessa história é que nós vamos tirar as lições que nós precisamos para aprender com a vida de Ruth. Para a nossa vida como igreja, como noiva de Cristo, né? Eu não vou me deter aqui, irmãos, o tempo não permite também, nas circunstâncias históricas, políticas, geográficas, né, que levaram Elimeleque e sua família para a Moabe. São muitas. Eu tratei desse assunto na escola bíblica, né? A gente sabe muito bem que Israel vivia um tempo de degradação moral, era o tempo dos juízes, um tempo de apostasia espiritual, de perversão da lei, um tempo de iniquidade, um tempo de pecado, de desobediência, e aí agravado pela seca e pela fome. Provavelmente Deus disciplinando o seu povo, né, por causa da sua rebelião. E essa família migra, essa família sai em busca de terras mais férteis para poder viver, né? Por todas essas razões, Elimeleque migrou, ele fugiu dessa dura vida que estava vivendo o povo de Israel, né? Fugiu para um país inimigo, né? E lá sofreu as consequências, seja qual for o motivo, qual foi, né? Nós sabemos que um drama, uma tragédia se abateu sobre essa família. Como eu não vou abordar essa questão, eu quero entrar numa outra particularidade. Eu quero falar um pouquinho para vocês aqui, eu quero me deter na personalidade afetuosa de Ruth. Eu quero falar um pouquinho sobre como o afeto salvou, como o afeto mudou a vida de Ruth, né? Por que eu estou falando afeto? Porque eu estou falando, irmãos, de um sentimento que é um agente que modifica comportamento, modifica atitudes, né? Uma atitude afetiva, afetuosa, pode mudar os rumos da vida de uma pessoa. A gente ouve histórias constantemente de pessoas que agiram com afeto, né, com os melhores sentimentos, e foram retribuídas e abençoadas por causa dessa atitude. O poder do afeto na vida de Ruth, que a levou a experimentar uma experiência tremenda, né? Uma palavrinha que no hebraico quer dizer chesed, quer dizer benevolência. Ruth, através da sua atitude afetiva, de sua personalidade carinhosa, ela experimentou a benevolência de Deus. Ela foi benevolente, né? Ela introjetou no seu caráter o desejo de ser benevolente através de uma postura afetiva com a sua sogra. E o Senhor foi benevolente com ela. Ela experimentou a bondade do Senhor. Eu coloquei alguns pontos para a gente refletir, né? Nós já lemos esta semana, nos grupos familiares, o capítulo 1 do livro de Ruth. Eu quero lembrar a vocês, como eu vou me deter especificamente na questão do afeto. É curioso perceber, né? Depois que Noemi soube que a fome havia cessado na terra de Judá, depois que ela soube que a vida havia melhorado, ela decidiu voltar para Belém.
Né? Interessante, curioso, né? Até a cidade onde Jesus nasceu, né? Ela voltou para Belém. E as suas duas noras disseram que iriam com ela. Aqui está a chave de toda a questão para a gente entender o mistério do afeto, da afetividade na vida dessas mulheres, né? No versículo 8 do capítulo 1, ela parou no meio do caminho e ela falou com as suas noras: Ide, voltai cada um para a casa da sua mãe. Por que vocês estão me seguindo? Ela falou uma vez. Elas decidiram que iam continuar com Ruth. Numa segunda vez, no versículo 11, voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? E elas decidiram que continuariam com Ruth. No versículo 12, Noemi volta a insistir com elas: tornai, minhas filhas, ide-vos embora. Certamente, Noemi estava vivendo um processo de dor muito grande para assimilar todas aquelas perdas. Possivelmente vivendo até um processo depressivo. Né? Quando ela chega em Belém, ela diz: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque estou amarga, né? O Senhor não se lembrou de mim, ele me amargurou. Né? Ruth viveu um processo, irmãos, de dor muito grande que qualquer cristão pode viver em alguma fase da sua vida. Um sofrimento muito grande diante de problemas e dificuldades da vida. Né? Mas a coisa curiosa é que, nesse último momento, nessa última fala de Noemi, né, ela pede, então, insistindo com elas, que elas voltassem para as suas famílias. E aí acontece algo muito interessante. De novo, choraram em voz alta, todas as três: Ruth, Orfa, as duas noras e Noemi. Não adianta a gente também, irmãos, condenar Orfa por qualquer coisa. Era uma situação muito difícil. Possivelmente, muitos de nós, no lugar de Orfa, faríamos a mesma coisa. Voltaríamos para as nossas famílias. Né? Porque ela não havia experimentado a profundidade da Chesed, do afeto, da benevolência. Né? As palavras persuasivas de Noemi deixam claras as incertezas que elas teriam pela frente. Né? E, ao que parece, Orfa, irmãos, ela se voltou para os seus familiares porque ela se preocupou com a sua própria felicidade. Né? E Ruth não. Ruth escolheu Noemi. Né? Ruth escolheu continuar com a sua sogra. E diz o texto aqui, texto lindo, diz: com um beijo, Orfa se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou, se afeiçoou. Ruth construiu vínculos afetivos tão poderosos com a sua sogra, que ela tomou uma decisão de continuar, mesmo diante das incertezas da vida. Aqui está, irmãos, o segredo da caminhada nossa. Nós estamos começando a aprender com Ruth, né? Uma realidade que, mesmo diante das realidades difíceis da vida, nós temos que prosseguir. De que forma o afeto, essa manifestação afetiva de Ruth afetou a vida dela? Primeiro, o afeto levou Ruth a tomar a mais importante decisão da sua vida. Sabe o que aconteceu com Orfa depois que ela decidiu voltar para a sua família em Moabe? Ela deixa as páginas do relato bíblico. Orfa sumiu, desapareceu na história, ninguém mais sabe nada sobre ela. Tornou-se agora um personagem que simplesmente deixa o cenário da história. Mas Ruth estava só começando a entrar na história. Aleluia! Ela estava apenas começando. Por quê? Porque o afeto, o vínculo que ela criou com Noemi
estava dando a ela capacidade para tomar a decisão mais importante da sua vida. Uma decisão importante, irmãos, porque afetou também a nossa história, a história da nossa salvação. Sabe? Depois você vai saber por quê. Né? Uma estrangeira. Depois você vai entender por que isso, né? Curiosamente, aquela atitude de Ruth traz algo de novo para o contexto que nós estamos falando aqui agora, né? Porque o afeto fez de Ruth uma pessoa protetora. E como protetora, ela assumiu agora o papel, queria cuidar de alguém que estava vulnerável, de alguém que precisava, e ninguém melhor do que ela para cuidar de Noemi. Noemi precisava de um amparo, de um braço forte, de alguém que conhecia sua dor, conhecia sua história, que a entendia. E essa pessoa era a mais próxima dela, era Noemi. Que coisa linda isso. Agora, que coisa maravilhosa, irmão. O mesmo afeto que fez de Ruth uma pessoa protetora, depois fez dela uma pessoa protegida. Isso também é maravilhoso. É a lei do retorno, irmãos. Né? Depois ela conheceu o Boaz, e vocês vão perceber, não vai dar para a gente ler todos os trechos aqui, ele se encanta com ela, ele chega lá na sua colheita e pergunta para os seus capatazes, para os seus servos, quem é aquela moça que está ali? E eles falam, é a Ruth, ela que veio com Noemi, ela que cuidou de Noemi, ela chegou aqui, pediu para trabalhar, para colher o que sobrava da colheita, e nós permitimos, e ela está até agora trabalhando, descansou um pouco, mas ela está perseverando no trabalho. E, nesse momento, Boaz fixou os olhos nela, e diz a Bíblia, irmãos, que coisa maravilhosa, que ele chegou para ela, não é verdade? E disse assim, bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra depois da morte do seu marido, e como deixaste o seu pai e a sua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que não conhecia. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel. E ele disse para ela que ela ficasse com ele, que ela não se afastasse daquele lugar, que ele iria protegê-la. Quem protege é protegido por Deus. Quem cuida é cuidado por Deus. Ruth tornou-se, pelo afeto, uma pessoa protetora e protegida. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que nós temos que viver enquanto igreja de Deus. Outro ponto que me chamou a minha atenção, né? O afeto levou Ruth a ser cuidadosa com as palavras. Vocês perceberam isso também? Olha o que Ruth disse para Noemi, no momento que Noemi já tinha quase certeza que Ruth não ia aguentar o tranco, que possivelmente ela ia também desistir. Ela disse assim para Noemi, não me inste, por favor, não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada junto a você. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, que palavra consoladora. O versículo seguinte diz, vendo Noemi que de todo jeito ela estava resolvida,
deixou que ela a acompanhasse. Irmãos, as palavras têm poder, né? As palavras ferem, mas também as palavras curam. Tudo que Noemi precisava naquele momento ao lado dela era de uma pessoa que tomasse uma decisão como essa, decidida queria estar com ela até o final da sua vida. Noemi tinha agora certeza que, apesar de perder o esposo, de perder os filhos, de saber que agora ela não tinha ninguém por ela agora descobriu que havia uma pessoa que não desistiria dela. Vocês sabem que muitas pessoas sofrem na vida porque se sentem só, que acham que não tem ninguém que a ama, por causa do senso de inutilidade. E essas pessoas, muitas vezes, partem para o suicídio. Né? O que é maravilhoso ver aqui é o cuidado de Ruth com Noemi. Irmãos, as palavras fazem parte de uma exegese cristã, né? De uma cultura cristã. Paulo orienta os irmãos ali em Colossenses para que eles fossem amorosos com as pessoas, cuidadosos com as palavras e, acima de tudo, que eles temperassem a palavra deles com sal, para saber como responder às pessoas à razão da sua fé. Paulo traz ao conhecimento da igreja que, muitas vezes, por não usarmos palavras afetuosas, nós podemos perder uma vida, né? Por não entendermos o momento que aquela pessoa está vivendo, né? Certa ocasião, eu estava lendo um livro e o autor desse livro fala sobre um tipo de linguagem que hoje praticamente predomina muitas vezes na relação entre as pessoas, né? Ele fala linguagem de chacal, né? É uma expressão do Marshall Rosenberg, criador daquilo que a gente chama da comunicação não violenta, né? E a igreja precisa ser porta-voz de uma comunicação não violenta, mas de uma verdade. Mas ela não precisa comunicar essa verdade de forma ofensiva para machucar as pessoas. Nós precisamos comunicar essa verdade com alegria e com fé. A maior manifestação afetiva da história, a maior delas, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam que o afeto divino não exclui a verdade dura de um juízo, mas a palavra é dita para acolher, para receber quem precisa crer. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de mais precioso por nós. Por isso, mas isso não exclui a verdade dura de que aquele que não crê já está condenado. Porém, irmãos, nós temos que aprender a comunicar essa verdade e também, nos nossos relacionamentos, Ruth tinha essa preocupação, curiosamente, vamos ver que toda vez que ela se dirige a Boaz, ela se dirige com uma linguagem afetiva. E tem de Boaz também uma linguagem, uma comunicação cheia de afeto. Boaz é cuidadoso quando fala com ela, é generoso, é doce quando fala com ela, é amoroso, né, quando fala com ela. O livro de Ruth, irmãos, é um livro que fala de manifestações de afeto. E como essa relação, e como a relação humana, ela é fortalecida através da afetividade daqueles que estão ali fazendo parte daquela relação, né? Quando eu falava da linguagem chacal, né? O que é isso? É uma linguagem agressiva, predatória, violenta, que machuca, que fere. Por isso que a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, quando a gente direciona uma palavra às pessoas, né? Ele diz que as 7 características de uma linguagem chacal, de uma linguagem agressiva,
predatória, que machuca, que fere. Primeiro, ela é a palavra, né? A comunicação dessa pessoa ela fala diminuindo o outro, ela fala culpando o outro, ela fala exigindo do outro, ela fala comparando o outro, ironizando o outro, julgando o outro e, às vezes, até gritando com o outro. Isso são posturas, esses tipos de falas, de expressões que devemos nos vigiar para não ferirmos mais quem já está ferido e precisando, né? Essa fala de Ruth para Noemi mostra o quanto o afeto levou Ruth a ser cuidadosa com as palavras. A Bíblia diz: portai-vos com sabedoria com os que são de fora, e a vossa palavra seja agradável, seja policiada, põe um freio na sua língua quando você vai falar com o irmão em Cristo, quando você vai falar com os que estão de fora. Nós temos que ter cuidado, vamos aprender com Ruth a colocar as palavras certas na nossa boca, para a gente não ferir as pessoas, para a gente não machucar as pessoas. Essa é a linguagem chacal. Deus quer que nós tenhamos a linguagem do Espírito, possamos falar a verdade sem machucar as pessoas, né? Sem ferir as pessoas, até porque o Evangelho é o Evangelho que cura, que traz cura, que promove a cura, e não mais feridas, mais do que as pessoas estão feridas, né? Outra questão na vida de Ruth que o afeto fez com ela, né? O afeto levou Ruth a ser uma pessoa inspiradora e admirada. Boaz passou a admirá-la, os servos passaram a admirá-la, Noemi passou a admirá-la, as mulheres que trabalhavam na lavoura passaram a admirá-la, e ele chama ela de mulher virtuosa, ditosa, né? Ele a elogia pela sua postura, pela sua seriedade, pelo seu cuidado, pelo seu afeto. Irmãos, isso é realmente maravilhoso. Ruth é uma mulher bem-aventurada, é uma mulher que deveria ser o protótipo das mulheres cristãs hoje, ser o exemplo, a referência para as mulheres cristãs nos dias de hoje, né? E o último tópico aqui, eu fiz um corte aqui em alguns, o afeto levou Ruth a entrar na história da salvação. Isso aqui, irmãos, é algo tremendo, né? Lá no finalzinho do livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 seguinte, está escrito assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: olha bem, quem teve o filho foi Ruth, mas quem foi consolada foi Noemi. Olha o que Deus faz com as mulheres que são dele, com as servas dele. Disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que te será seu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. As mulheres abençoadas, aquela que chegou amargurada, que chegou deprimida, chegou ferida, chegou murmurando, agora tem motivo para louvar. Sabe por quê? Porque encontrou alguém que tinha cuidado com as palavras com ela, alguém que cuidou, que amparou, que trabalhou, que supriu. Ruth ia para o campo, trazia o alimento para dentro de casa. Noemi foi abençoada pelo afeto de Ruth. Agora veja o que diz o versículo 15, irmão. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, né? Pois tua nora, que te ama e deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Tem elogio maior para uma mulher como Ruth, estrangeira, que chegou com a mão na frente e outra atrás na terra de Judá, que não tinha esperança de nada, e agora se torna
essa mulher prestigiada pelas mulheres de Israel, lembre-se que ela era da terra de Moabe, inimigos do povo de Deus. Mas essa mulher chegou e essa mulher mudou as condições de vida nas relações que haviam naquela pequena Belém. E Noemi tomou o menino e pôs no seu regaço e entrou a cuidar dele. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé e pai de Davi. Ou seja, irmãos, Ruth tornou-se bisavó do grande rei Davi, e da linhagem de Davi veio Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso parente remidor. Gente do céu, isso é uma história linda demais. Vamos espremer esse negócio, irmãos. Vamos espremer, vamos tirar mais coisa disso aí. Vamos trazer para a nossa vida diária aquilo que a gente pode aprender com essa mulher simples, essa camponesa, essa mulher que era estrangeira, migrante. Israel vivia um período de desgraça, de ruína espiritual, e Ruth floresce aqui como uma esperança para a renovação, para a história da salvação. Por isso, irmãos, o afeto é algo que pode mudar a história de muitas vidas, a história da igreja, a história das famílias. Por que surgem tantas denominações? Falta de afeto, de respeito, falta de consideração, inclusive pela palavra de Deus, que orienta que devemos estar unidos no mesmo propósito, no mesmo parecer. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que penseis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisão. Ou seja, nós deixamos nos levar por esse espírito humano, carnal, e não vivemos todo o afeto que está em Cristo Jesus. Né? Por isso, irmãos, nós precisamos voltar para uma teologia do afeto. Eu não estou falando de um afeto como sentimento humano, eu estou falando do afeto na perspectiva da Chesed, que é a benevolência de Deus. Ruth foi benevolente com Noemi e encontrou benevolência no Senhor. O que fez Jesus, senão uma obra de benevolência nos salvando? O que faz o Espírito Santo nos consolando, senão uma obra de benevolência? Senão uma obra de afeto, cuidando das nossas emoções, nos sarando os nossos sentimentos. Quando Paulo fala em Filipenses 4:1, né, ele diz, Paulo pede aos irmãos para viverem e terem afeto e misericórdia entranhados. Sabe o que quer dizer com isso aqui, irmãos? Ele diz, olha, afeto e misericórdia entranhados em vocês. Ele se refere a sentimentos profundos, viscerais, que nos levam a um viver generoso, benevolente, com empatia e respeito ao corpo. Paulo fala, essa é a parte que cabe a vocês, como crentes, como igreja, né? E aqui nesse versículo, irmãos, ele usa a expressão grega splashnon, que quer dizer partes internas, vísceras, intestino, coração. Ou seja, quando vocês estiverem juntos, que vocês vivam esse amor cordial. Cordio vem de coração. Tratai-vos cordialmente uns aos outros. Há uma teologia do afeto. É uma realidade bíblica isso. Jesus fala também que um dos sinais dos tempos é que o afeto e o amor diminuiria entre as pessoas. As manifestações afetivas entre as pessoas, elas diminuiriam, iriam sumir de quase todas, né? Os homens perderiam o afeto natural. Paulo fala, escrevendo a Timóteo. Eles seriam egoístas, amantes de si mesmos, e perderiam o afeto natural, o amor, o respeito ao outro.
E Jesus diz que, por se multiplicar a iniquidade ou a maldade humana, o amor se esfriaria de quase todos. Esse amor aqui, irmãos, tem como uma de suas manifestações o afeto na relação humana. Irmãos, eu venho trabalhando ao longo de 15 anos nas escolas, uma oficina de gente, uma oficina que nós denominamos oficina de afeto. Porque a crise hoje, a crise entre as pessoas, é de construção de vínculos afetivos. Muitas vezes demoramos em construir um vínculo, mas por causa de uma palavra, nós botamos tudo no chão. Por causa de uma atitude, nós destruímos tudo aquilo que nós construímos. Por isso, nós temos que estar focados nessa lógica, né? Afeto vem do latim, que quer dizer affectus, que diz respeito àquilo que nos toca, que nos atinge, que nos afeta. É um sentimento de estima, de apego, carinho, respeito, querer bem, dedicação, amorosidade. É aquilo que nos faz íntimos de alma. Vocês já viram a história de Jonatas e Davi? Vocês leram a história de Jonatas e Davi? Que coisa extraordinária, irmãos. Né? A alma de Jonatas, diz a palavra de Deus em 1 Samuel 18, de 1 a 3, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Se ligou, liga. Isso é afeto. E Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. O que é isso? E tem um texto ainda mais forte, em 2 Samuel 1,26, que diz, Davi falando, estou angustiado por ti, meu irmão, tu eras amabilíssimo para comigo. Que isso? Amabilíssimo. Excepcional era o teu amor, ainda maior que o das mulheres. O que Davi está dizendo aqui? Hein? Davi está dizendo que uma relação de afeto construída no respeito, na fidelidade, no carinho, no trato humano, no cuidado com as palavras, é mais importante que a relação de homem com mulher. Supre muito mais as necessidades, muitas vezes, porque o que Davi precisava era de uma pessoa que o entendesse. Davi já estava ungido rei, Jonatas era filho de Saul, e ali, Jonatas, já reconhecendo Davi como rei, como futuro rei de Israel, constrói com ele uma relação de proteção e de cuidado. O que Davi precisava era dessa proteção e desse cuidado. Do filho do rei que o procurava para matar. É por isso, irmãos, que eu quero hoje fazer um apelo aos irmãos, fazer um pedido aos irmãos. Nós somos corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um mesmo corpo onde Jesus é o cabeça. Amém? Isso é muito importante. Quando você olhar para o seu irmão, não olhe para ele com raiva, com amargura, com ressentimento. Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, tão difícil, que eu não sei. Eu duvido. Eu peço a Deus que eu esteja errado. Mas eu sei de histórias de pessoas que não vão conseguir mais restabelecer vínculos afetivos como tinham antes dessa pandemia. Pessoas que se maltrataram muito nas mídias, nas redes sociais. Pessoas que se machucaram muito com palavras, com atitudes, com gestos. Pessoas que machucaram outras por causa de comportamentos e atitudes, coisa da carne, tudo coisa maligna. Está faltando alguma coisa, está faltando a gente pensar mais nesse evangelho que cuida do outro, principalmente para preservar o sentimento do outro. Sabe, gente? Eu muitas vezes lido com pessoas que não conhecem o evangelho. Eu vejo que são muitas vezes pessoas que são muito mais sábias no trato com o outro do que propriamente, muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs. É preciso abrir os olhos, é preciso abrir o coração
para a gente se envolver nessa relação do afeto. Sabe qual é o antônimo de afeto? Qual é o contrário do afeto? É antipatia, presta atenção, desafeição, desamor, frieza, malquerença, desejar o mal para o outro, falta de sensibilidade e dureza de alma. Olha bem, antipatia, desafeição. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar agora morrendo de amores uns pelos outros e achar que está tudo perfeito. Oh, nós vamos ter sempre nossos problemas, nossas dificuldades, nossos conflitos, mas nós temos que aprender a superar isso por causa do afeto. O afeto levou Ruth a tomar decisões sábias. E muitas vezes, na hora da ira, nós tomamos decisões erradas e vamos nos arrepender para o resto da vida. O afeto tornou Ruth uma mulher corajosa, decidida, que deixou até a sua própria família para cuidar de quem precisava. O afeto fez de Ruth uma pessoa protetora e protegida. O afeto fez de Ruth uma pessoa inspiradora, admirada. O afeto levou Ruth a obedecer e a não prevaricar. Que coisa maravilhosa! O afeto levou Ruth a ser cuidadosa com as palavras. E, por fim, o afeto levou Ruth a entrar na história da salvação. Por outro lado, eu quero terminar esta palavra dizendo algo muito importante. Ruth não aprendeu isso sozinha. Quando Ruth decidiu seguir Noemi, aí tem um mistério envolvido nessa relação. Ela não foi atrás de Noemi só porque ela gostava de Noemi, porque ela achava Noemi agradável, porque Noemi foi uma sogra boa. Aliás, essa relação das duas é um bom exemplo, né, irmãos? Para acabar alguns problemas de irmãs e irmãs, sogra e nora, que tem algumas dificuldades. Ó, vamos aprender um pouquinho com Ruth e com Noemi, né? A criar essa valorização na relação aí, né? Mas tinha algo mais por trás disso aí, né? Quem inspirou Ruth a ser uma mulher afetuosa, uma mulher firme, uma mulher forte, perseverante? Foi Noemi. Ruth cresceu, Ruth aprendeu na escola da vida de Noemi. Noemi tornou-se discipuladora, ela discipulou Ruth, a tal ponto que Ruth disse para ela: o seu povo agora é o meu povo, e o seu Deus, Jeová, agora é o meu Deus. O que Noemi fez com Ruth, foi levar Ruth a conhecer o Deus vivo. Por isso, irmãos, qual foi a arma que Noemi usou, gente? Foi o cuidado, o afeto, o exemplo. Verdade? 3 vezes ela pediu: Ruth, vai embora, Ruth. Vai para a sua família, vai para os seus deuses. Ela disse: não, agora eu conheço um só Deus, por causa de você, Noemi. Você me ensinou a amar esse Deus, e agora eu vou cuidar de você. Você me ensinou que esse Deus está cuidando de mim, agora eu vou cuidar de você. Agora eu vou ser instrumento dele para cuidar de você. Por isso, irmãos, vamos ser exemplos uns para os outros. Nossos filhos estão vendo as nossas relações, os nossos vínculos, como anda as nossas relações afetivas, o nosso cuidado um com o outro. Vamos cuidar disso, irmãos. Vamos aprofundar essa teologia do afeto? Vamos aprofundar isso na vida de Ruth e na vida de Noemi? Vamos. Depois vamos trazer isso para a vida de Jesus. Olha como Jesus cuidava daquele povo. Olha como Jesus cuidava dos enfermos. Olha como ele se aproximava de um doente. Olha como ele se aproximava de uma pessoa que estava oprimida, endemoniada. Olha como Jesus fazia. Olha o olhar dele. A Bíblia diz que primeiro ele se compadecia. Isso é, Jesus criava um vínculo afetivo com aquela pessoa sem nunca ter visto. Jesus primeiro amava aquela pessoa e depois ele ia para fazer a obra, o milagre, e a cura acontecia. Ou seja, a cura era uma obra de amor, era fruto de amor, fruto do afeto.
O nosso Deus é um Deus afetuoso. É por isso que você o chama ele de papai, de paizinho, Deus querido, Deus de amor. Não é isso? Vamos aprender com ele a viver essa relação. Que Deus abençoe a igreja. Né? Domingo que vem nós vamos continuar com outra mensagem falando sobre a vida de Ruth e as experiências que podemos trazer para a nossa vida sobre essa mulher maravilhosa. A todas as irmãs da igreja, a todas as Ruths, a todas as Noemias que estão aí, meu abraço e um beijo, assim, carinhoso, meu, da Luísa, da minha casa, a vida dos irmãos. E vamos nos preparar, porque creio no Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas em breve nós podemos estar, para que possamos estar juntos novamente, para olhar no olho assim, ó, ver, sentir o cheiro do outro, né? E poder estar perto um do outro. Amém? Boa semana para os irmãos.